Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Provavelmente alguém já perguntou para vocês. Me conta aí um pouquinho sobre você. Especialmente se vocês estivessem falando com um estrangeiro, uma das coisas que vocês diriam seria: bom, eu sou brasileiro, eu moro na cidade tal, eu gosto de tal e tal coisa. Mas a ideia de ser brasileiro apareceria na sua resposta, muitíssimo provavelmente. Vamos entender um pouquinho por quê. Para obter a resposta a essa pergunta, a gente tem que entender o que é identidade nacional. E esse é o tema da nossa aula. Como nós já estudamos, a nossa identidade ela é formada pelas e nas relações sociais, nas relações que nós processamos com os outros. Temos lá a socialização primária e a socialização secundária. Como nós estamos vendo aqui, essas relações sociais, elas podem estar desde um campo mais microcósmico, ligado à parte privada na nossa vida, a relação que nós temos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos amigos, né? E a gente vai, ao longo do tempo, migrando para relações sociais que são mais públicas, que são mais amplas. É dentro dessa ideia das relações sociais mais amplas, ligadas a esferas de maior quantidade de pessoas, que se localiza o Estado. O que é o Estado? O Estado ele vai ser entendido como a noção da nação de um povo que tem uma origem histórica, até biológica em muitos casos, comum, né? Só que é uma nação que passa por um processo de institucionalização. Ela vai ser formalizada ao longo de muito tempo, de alguns séculos de história, através de leis, através de disputas, através de guerras que vão determinar suas fronteiras, né? E todo esse processo de institucionalização da nação é o que vai formar o Estado. Então, até aqui é importante a gente entender a conexão entre a ideia de identidade, formação daquilo que a gente é, e a nossa nacionalidade, sendo essa nacionalidade, no contexto histórico atual, abrigada pela instituição do Estado. E isso é tão forte no dia a dia da gente, que a gente se sente imerso dentro dessa noção do Estado, né? A gente tem reflexos no nosso dia a dia. A gente vai estar vivendo essa identidade nacional naquele momento que eu falei no início da aula. Se alguém pergunta pra gente, né? A gente vai estar vivendo isso quando a gente assiste aos jogos da seleção brasileira. A gente vai estar vivendo isso, esperamos que estejamos vivendo isso no momento das eleições, por exemplo. E essa presença da identidade nacional no nosso cotidiano, ela é tão forte e abarca a nossa vida de uma maneira tão integral que em diversos momentos a gente acha que a identidade nacional ligada a esse Estado e a própria concepção de Estado, ela é algo perene, algo que sempre existiu, é algo eterno. Para o nosso ponto de vista, que nós somos integralmente formados dentro do Estado, né? Nós agora aqui, que somos recentes na história do Brasil, por exemplo, para nós sim, a gente vai ter essa vivência, a gente vai ter essa experiência. Mas em termos históricos, a gente sabe que o Estado ele não é algo eterno, né? Nós temos mais ou menos 6.000 anos de história consolidada, sobre a qual a gente consegue entender de uma maneira documental, digamos assim. E o Estado ocupa 920 anos, né, dessa história. O Estado ele vai se iniciar, vai começar a se consolidar a partir do século XIII e XIV na Europa. É importante aqui a gente visualizar o desenvolvimento da organização coletiva, social da nossa espécie em direção ao Estado. Então a gente pode pensar num primeiro momento onde a gente se organizava coletivamente, porém sem nenhuma conexão integral com o espaço, né? Um dos hábitos culturais que nós criamos e que começam a ligar a gente a determinado pedaço de chão do nosso planeta é o fato de a gente passar a valorizar os mortos. Então a gente passou a enterrar os mortos. Esse enterrar os mortos passou a conectar a gente que está vivo
com um pedaço de chão que agora abriga aquelas pessoas que deram origem a gente. Então a gente tem uma gratitude, uma gratidão com relação a essas pessoas, e essa gratidão passa também a ser aplicada ao próprio território. E isso, claro que somado à questão do avanço tecnológico que permite a gente criar agricultura, vai fazer a gente parar num lugar. E aí, a partir dessa parada, dessa fixação no espaço, a gente começa a se organizar em grupos sociais cada vez maiores. Até que surge a ideia da própria cidade. Nesse aspecto, a cidade ela antecede o Estado, né? Lembrem-se, né? A gente está em um momento que antecede as eleições municipais. Pensar no nosso dia a dia, pensar nas coisas que têm um reflexo mais direto ao nosso dia a dia, é pensar na nossa cidade muito mais do que pensar no Brasil como um todo, do que pensar no Estado, né? Por isso que mesmo a gente vivendo dentro de um regime de Estado, o Brasil é um Estado, né? A gente continua falando que eu tenho a cidadania brasileira, porque a cidade precede o Estado. E esse processo de transformação histórica, que eu resumi bastante aqui, ele vai ter alguns marcos importantes que a história mostra pra gente e que passam a dar uma capacidade e um ponto de vista diferente para cada indivíduo, como a gente está falando desde o início, afetando a formação da nossa identidade. Então o conceito de cidadania, ele vai estar ligado a esse primeiro momento de fixação no espaço, onde se determina quem está legalmente dentro da cidade e quem tem que estar fora. Isso vai acontecer lá na polis grega, né? O conceito de cidadania, naquela época, bastante restrito. Posteriormente, já com a Revolução Francesa, anotem esse evento porque é muito importante, eu tenho a vinda, a chegada dos direitos políticos, né, de uma maneira constitucional, de uma maneira regrada. Eu vou ter um regramento social que vai legitimar a representatividade através do poder que emana do povo, né, aqui dentro dos direitos políticos ligados à ideia do liberalismo. Outro evento importante que conspira para a formação e estabilização do Estado é a Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial ela vai pegar essa liberdade política que se estabeleceu aqui entre as pessoas e vai colocar as pessoas num conflito em relação aos meios de produção. E aí eu preciso então ter uma reação da organização social para fazer a mediação e até dirimir esses conflitos. Surgem então os direitos sociais para tentar trazer um pouco de fato aquela igualdade que havia sido prometida lá na Revolução Francesa. Então são esses dois principais eventos históricos, momentos históricos que conspiram para a estabilização do Estado moderno e da identidade nacional. Bom, mas como é que esse processo criado pela nossa sociedade, enfim, vai acabar entrando dentro da nossa cachola e formando o nosso ser? Nós temos dois grandes modos de construção da identidade nacional. O primeiro é de um modo mais racional. Racional, e a gente entende que porque racional é também progressista, no sentido de falar assim, eu estou aqui, eu entendo, eu penso, eu racionalizo que eu preciso mudar. Então eu mudo. E esse processo de mudança leva a um progresso. Não no sentido necessariamente racional, direto, mas leva a um processo de mudança. Coloca a mudança como uma coisa importante para o desenvolvimento da sociedade, do Estado. E isso vai permear a formação da identidade nacional, né? Eu tenho uma conexão entre as pessoas mediadas por uma questão ética que pode ser entendida, que pode ser explicada. E a partir disso as pessoas vão mudar ao longo do tempo. Outra possibilidade de construção da identidade nacional é uma ideia mais emocional, mais ligada aos sentimentos, né? E por isso conservadora. Lembra que eu falei daquela questão de enterrar as pessoas, né? E isso conecta a gente ao nosso solo, né?
Às vezes as pessoas até mudam de cidade, mas têm o desejo de serem enterradas no local que elas nasceram, né? Toda essa questão cultural traz dentro dela uma carga emocional muito forte. E essa carga emocional também é importante para a formação da identidade nacional, mas agora não necessariamente com uma vista de mudança, de progresso, né? Como a gente viu anteriormente, mas uma visão mais conservadora, em alguns casos até anacrônica, até retrógrada, né? Eu não vou querer mudar determinadas coisas, ou eu quero voltar a um passado como era, porque eu entendo que aquele passado era algo importante para mim e que eu quero que aconteça agora, novamente, né? Isso é muito importante, são essas duas vertentes que fazem esse processo de introjetar a identidade nacional dentro de cada um de nós. Bom, mas não basta vocês saberem isso, através dessa aula talvez, ou já até conheciam, para isso resolver. E você fala assim, nossa, a formação da minha identidade nacional, ela é racional ou ela é emocional. Bom, a gente precisa entender que tem alguns agentes que vão usar mais o jeito racional ou mais o jeito emocional. Essas duas coisas elas acontecem de maneira simultânea. O desenvolvimento histórico nosso nos liga a uma preferência para o sistema racional, uma preferência pelo sistema racional, porque é essa tradição que está ligada justamente à Revolução Francesa que a gente falou anteriormente. E quem são esses agentes? Quem são as pessoas que provocam essa utilização desse modo e contribuem para isso entrar dentro da nossa identidade? Estamos falando aqui dos intelectuais que vão estudar a história, que vão, ao estudar a história, construir a história do país. Estamos falando dos artistas que vão criar símbolos, que vão criar marcas que identificam o povo com relação a uma representação da visão de nação, né? E claro, estamos falando dos governos, né? Os governos eles vão recorrer muito a essa questão simbólica, para falar da importância de se manter a nação unida, da importância de se desenvolver a nação, da importância de se ligar a nação aos valores X ou aos valores Y, conforme foi a ideologia política da época. Todos esses agentes formadores da identidade nacional, eles vão acabar organizando um processo, né, de silenciamento de alguns discursos que vão sair da nação e da ênfase de outros discursos que também vão sair da nação. Esses discursos que são enfatizados, que saem do povo, que saem da nação, mas são levados para o Estado e se tornam, então, os discursos oficiais, são esses discursos que vão acabar sendo a identidade nacional. Por exemplo, a gente fala tanto do futebol aqui no Brasil, mas o futebol não foi inventado aqui no Brasil, é um esporte lá da Inglaterra. E só com esse exemplo a gente já percebe que a questão da identidade nacional é polêmica, mas a polêmica não é só sobre se o futebol é o esporte brasileiro ou se é um esporte inglês, nem se o inventor do avião foi americano ou foi o Santos Dumont, né? Tem polêmicas mais complicadas. É importante a gente ter em mente que a identidade nacional, então, ela vai se construir num processo, né, mediado por esses atores aqui, dentro dessas duas partes aqui que a gente está vendo. E é um processo conflituoso, né? Determinados valores serão combatidos numa época e talvez voltarão à tona sendo promovidos e assim sucessivamente. O que é fundamental a gente ter em mente é que a noção do Estado, ela reside basicamente dentro da identidade nacional. E a identidade nacional é uma coisa que está na nossa cabeça. O Estado é uma ideia humana. Eu brinco com vocês, o Brasil não existe, o que existe é Jaguariúna, é Olambra, Santo Antônio de Posse, Campinas, Recife, né? Essas cidades, elas são criações humanas. Elas são físicas e é onde a gente de fato habita. Agora, entender, respeitar, gostar ou não gostar do Brasil significa falar do gostar ou não gostar
de uma ideia, de um conceito que habita a nossa identidade. Por isso que pensar o Estado significa necessariamente pensar a nossa identidade nacional, qual é o tema da nossa aula, né? E isso é gravemente sério quando a gente pensa nos movimentos separatistas, né? Então eu tenho, às vezes, uma nação que mora aqui, né? Pensando que tem uma nação que mora aqui e a minha mão inteira é o Estado. Só que essa nação, ela não se identifica com a identidade nacional desse Estado. Esse pedacinho aqui vai querer sair. É o caso que acontece, por exemplo, na Catalunha. É o caso que está acontecendo agora no Azerbaijão, numa questão de identidade nacional e uma questão geopolítica em relação à Armênia e em tantos outros casos que a gente vê ao longo da história. Tudo bem, gente? Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. Um abraço e até mais.